Todo ser humano é acompanhado na vida por duas extensões de sua personalidade, uma boa, outra má. Mas e os fantasmas? Será que eles existem? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas este é um dos nomes que o folclore e a tradição popular dão a entidades mentais ou espirituais, considerando como uma extensão do próprio homem, sua alma, seu duplo, seu outro eu, sua sombra, sua companhia por toda a vida. Algumas pessoas chegam a afirmar com veemência terem testemunhado emanações visíveis do corpo humano sob a forma de corpos astrais, duplos etéreos, auras luminosas, halos e auréolas, e muitas manifestações do que eram a natureza e substância da alma ou do espírito, encontradas na arte, inclusive entre pintores surrealistas modernos, como o francês Magritte. Neste quadro, o pintor inglês Rossetti demonstra que atribuía-se a feiticeiros e bruxas a capacidade de projetar suas almas através da concentração no simples desejo de que isso ocorresse. Entretanto, olha só, o ver-se diante da materialização do próprio duplo era terrível e assustador, porque frequentemente essa manifestação era considerada presságio de morte iminente. Uma das crenças é de que todo ser humano é acompanhado na vida por duas extensões de sua personalidade, uma boa e luminosa, outra má, negra e ameaçadora. Atualmente, alguns pesquisadores psicológicos, eles consideram a aparição como projeção do pensamento e não como a existência de um duplo. E como ficam as histórias de almas? Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta o canal, inscreva-se e compartilhe. Aqui vai um alô especial para Rafaele Monteiro, que também nos acompanha. Obrigado, Rafaele. Seja bem-vinda. Eu sou o Marco Aline Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Olha só, é muito rico o acervo de tradições, lendas, superstições em torno do reflexo ou da sombra. Conta-se, por exemplo, que os Zulus africanos, eles acreditavam ser perigoso, olha só, olhar para uma poça escura, com o receio de serem capturados pelo espírito que ali morava, e que a sombra, aquele negro outro eu que acompanhava os homens em todos os lugares, podia ser perdido ou prejudicado pelo descuido. Então, seja como o anjo da guarda dos cristãos, duplo etéreo ou corpo astral, a ideia da existência da alma sobreviveu com grande variedade de nomes, como Judeu, ou Doppelgänger dos alemães, ou Fidia, da Noruega, ou as aparições das Ilhas Britânicas. Mas e o espírito? Ele se separa realmente do corpo? Os conceitos mais primitivos sobre a função da alma influenciaram largamente a crença popular, pelo menos até os séculos 17 e 18, acreditando-se então que a alma podia escapar do corpo, ser roubada ou ser projetada para fora do corpo por um ato de vontade. Bastava querer. E nessa época, dizia-se que a ausência da alma poderia causar doenças e que, se ela deixasse o corpo, a pessoa poderia morrer. É interessante, né? E acreditava-se também que a alma poderia caminhar, perambular pelo desconhecido reino dos sonhos. E por isso seria perigoso acordar alguém sob a pena de essa pessoa, não mais voltar. Mais atemorizante e sinistra era a convicção de que a alma podia ser extraída do corpo, olha só, por feiticeiras e fantasmas. Parece que nisso é que se apoia a crença haitiana, segundo a qual a alma pode ser capturada
e utilizada como instrumento para escravizar o seu dono, e aí gerando a lendária tradição do zumbi. Mas e como ficam as aparições e as mortes? Olha só, o mito da projeção da alma, ele chegou a tornar-se perigoso na época dos julgamentos de feiticeiras, isso durante o século XVI e XVII. Naquela época, se acreditava que o duplo da bruxa podia perambular fora do seu corpo, destruindo vidas humanas, animais, enquanto a sua dona, a bruxa, segundo todas as aparências, estava tranquilamente em outro lugar. Qualquer testemunha da chamada evidência espectral poderia, e isso aconteceu durante a caça às bruxas, condenar vítimas inocentes à fogueira ou às galeras, né? Por mais que existissem provas em contrário. E apesar de toda a controvérsia e curiosidade sobre as coisas espirituais, a possibilidade de constatar a existência do outro eu, sempre foi atemorizante e passou a significar presságio de morte. Além disso, são muito comuns histórias de fantasmas, de pessoas vivas. Fantasmas de pessoas vivas que aparecem ao seu parente ou amigo com aviso de morte. Esse tipo de manifestação é conhecido como aparição, e as aparições irlandesas deram lugar a um vasto anedotário fantasmagórico, no qual o ser humano, olha só, é assombrado por seu próprio duplo. Há uma lenda divertida no livro de Moreton, History of Apparitions, na qual o duplo de um jovem que vivia nas Índias Orientais e que estava para ser abandonada pelo pai, subitamente se materializou no escritório do advogado, gritando dramaticamente: "Parem, parem!" Mas e a aura humana? Ela existe mesmo? As ideias e conceitos sobre a alma do homem e suas possíveis representações não são limitadas às lendas e crenças populares. Não. Vejam só, formulando sistematicamente o resultado de suas pesquisas, homens de ciência também têm tratado do assunto e suas descobertas podem desmentir cada vez mais ou talvez fortalecer as noções que existem sobre o outro eu humano. A palavra aura é utilizada pelos ocultistas para designar uma nuvem tênue ou aparência luminosa que teria sido vista envolvendo o corpo humano. Além de um corpo objetivo e visível, o ser humano encerra experiências subjetivas invisíveis, das quais tem consciência, mas que só pode descrever aos outros por meio de palavras, gestos, escrita ou outros sinais. Em todas as religiões, essas experiências subjetivas são consideradas mais importantes que os dados materiais e corpóreos. A questão é saber se o subjetivo humano pode ser observado como um fenômeno externo e objetivo, e especificamente sob a forma de uma aura. Mas o que dizer da energia, essa desconhecida? Pois é, uma primeira abordagem científica do problema concluiu que a aura nada mais é do que uma substância gasosa emitida pelo corpo humano. Muitos elementos vivos, além do homem, também irradiam calor. Por exemplo, as cobras, que perseguem seu alimento, detectam animais no escuro pelo seu calor. E alguns bichos são luminosos, como é o caso do pirilampo ou vagalume. Ou seja, a eletricidade ela é gerada em processos da vida. Em 1958, o conhecido barão industrial químico Carl von Reichenbach, ele anunciou ter descoberto certas radiações procedentes de magnetos, cristais, plantas e animais que podiam ser vistas e sentidas no escuro
curo através de objetos sensíveis depois de aclimatação durante 2 ou 3 horas. Então, vejam só, a extremidade norte de um magneto soltava uma incandescência azulada e uma corrente de ar frio. E na extremidade sul, um brilho alaranjado e corrente de calor. E o mesmo foi constatado com as extremidades de cristais e em partes de animais. Quanto ao corpo humano, emanava a irradiação azulada e ar frio do lado direito e cor alaranjada e calor no lado esquerdo. A irradiação foi chamada de Odile, ou força ódica. O hipnotizador de Rorschach, da França, e William Gregory, professor de química em Edimburgo, igualmente eles acreditaram ter observado a irradiação. E já no século XX, portanto século passado, o falecido psicanalista William Reich anunciou a descoberta de um princípio comum de funcionamento das coisas vivas e não vivas que só se manifestava totalmente nas primeiras, ou seja, nas coisas vivas. E observando-as, encontrou a mesma polaridade da radiação azulada e fria contra a alaranjada e quente. E muitas outras supostas radiações, elas foram consideradas elementos participantes no fenômeno da aura. Inclusive, os raios mitogenéticos descobertos por Gerwig em 1923, que emanavam dos tecidos da planta e afetavam a divisão celular da levedura. Olha só. Pois é, são uma radiação ultravioleta e de baixa intensidade, mas uma radiação visível. Embora muitas vezes se anuncie que a aura humana teria sido vista por clarividentes, foi só em 1911 que Kilner encontrou os meios de demonstrá-la experimentalmente. Ele usou 2 métodos. Primeiro, olhando o corpo humano através de solução diluída de um corante chamado de cianina, e depois olhando para uma luz muito brilhante através de uma forte solução de álcool. Este segundo método só deve ser usado em um tempo curto, porque é perigoso. Agora, posteriormente, Boddington descobriu um tipo de vidro produzido na Tchecoslováquia e que dispensa o uso de soluções. E Kilner também chegou a usar o carmim, e desde então foram descobertos outros corantes considerados mais ou menos satisfatórios. A aura só pode ser vista contra um fundo escuro. E não é vapor, não. Mas ela aparece como uma irradiação, usualmente azul acinzentada. Ela também pode ser vista em magnetos e outros objetos e é afetada pelos primeiros, pelos magnetos. Muda com o tempo em algumas espécies de fêmeas. Olha que coisa interessante. E Kilner fez distinção entre uma aura exterior, sem forma regular, estriada, não visível, contra um fundo vermelho, com largura de 3,5 a 9 centímetros em pontos diferentes. E uma aura interior, visível, contra um fundo vermelho, e dentro dela um espaço aparentemente vazio, no qual cuidadosas investigações mostraram tênues estrias coloridas, uniformes, com menos de 1 centímetro quando visível. Depois, o autor conseguiu distinguir uma aura outra exterior, que é raramente visível. Agora, como fica a ciência versus o misticismo? O objetivo de Kilner, com suas pesquisas, era ajudar no diagnóstico de doenças, porque ele acreditava que elas causavam mudanças na aparência da aura. Ou seja, as doenças, dependendo do tipo, a coloração da aura modificava. E ele teria identificado a mais interior das 3 subdivisões da aura como o que se tem chamado de dupla etérea, e que os videntes consideram a aura da saúde. Agora, o duplo etéreo é provavelmente um elemento físico refinado,
Mas os ocultistas, eles continuam afirmando que veem o corpo astral, assim chamado por sua aparência brilhante, ou ainda o corpo mental, e mesmo o centro espiritual do ser humano. Tá? Então, o corpo mental ou o centro espiritual do ser humano, sendo ou não o que os crentes chamam de alma, materialização do outro eu, duplo etéreo, aparição ou fantasma, o fato é que a ciência vem desvendando cada vez mais os antigos mistérios da vida e do homem, tornando visíveis e compreensíveis fenômenos até então de propriedade exclusiva das religiões e dos místicos, como agora o calor emanado pelo corpo humano e que não significa qualquer atributo particular de santidade. Mesmo assim, vai levar muito tempo para a ciência conseguir explicar tudo. O mundo continuará misterioso. Por hoje é só, mas não deixe de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.